Olá família, que Deus abençoe a todos de uma maneira rica e abundante sempre. Mais um vídeo aqui para o meu canal, mas esse vídeo ele tem um teor muito especial, pelo menos para este pastor aqui que vos fala. Eu acredito que esse é um dos vídeos mais importantes que eu já gravei aqui para o canal. E esse vídeo ele vai servir de munição para você que está sendo atacado, ele vai servir de escudo para que você se proteja e também de espada, para que você possa atacar nos momentos que forem necessários. Por isso, hoje eu falarei como lidar com a onda de cancelamento. Roda a vinheta. Muito bem, se você é novo por aqui, eu gostaria muito que você já se inscrevesse aqui no nosso canal, ative as notificações abaixo e logo comente pós o vídeo e compartilhe com alguém, porque compartilhar é uma maneira de evangelizar. E esse vídeo vai chegar a alguém que está passando pela situação ao qual nós comentaremos aqui. E eu tenho a certeza que essa pessoa amanhã ou depois vai falar: muito obrigado por você ter me mandado esse vídeo. Pois bem, o tema de hoje é como lidar com a onda de cancelamento. Alguém pode alegar o seguinte: pastor, eu tenho medo, sabe, de hoje expressar para minha família que eu sou cristão. Eu tenho medo de expressar para os meus amigos que eu sou uma pessoa que frequenta a igreja. Eu me sinto às vezes oprimido mediante ao professor na sala de aula. Eu me sinto às vezes até acuado na faculdade, porque os assuntos que são falados nas aulas, os assuntos que são falados no grupo de família, na roda de amigos, eles são falados de uma forma tão agressiva contra aquilo que eu creio, contra aquilo que eu aprendo, que eu sinto que eu estou negando Jesus, como Pedro, que estava na roda dos escarnecedores e negou Jesus 3 vezes e o galo cantou. Por isso é de extrema importância você compreender aquilo que nós estaremos falando aqui hoje. Comumente cristãos estão sendo colocados contra a parede, como se estivessem num corredor da morte ou num paredão de fuzilamento. E muitos cristãos estão até mesmo recuando e voltando atrás dentro de suas convicções. Mais do que nunca, a mídia está disparando seu veneno para conseguir fazer a cabeça de alguns cristãos que ainda não se posicionaram em meio aos assuntos que a mídia chama de polêmicos. E que para nós que conhecemos a Deus não tem nada de polêmico de fato e verdade. São princípios e valores que são inegociáveis e inquestionáveis. É muito comum nós observarmos nas aulas de filosofia alguns professores soltarem a seguinte frase: a Bíblia é um livro retrógrado. É muito comum nós observarmos nas aulas de sociologia alguns professores citarem alguns líderes que na cabeça deles as teorias dos tais poderiam revolucionar a história da humanidade. Só que quando nós vamos a fundo estudar a história de cada um desses líderes bem citados nas aulas de sociologia, nós conseguimos observar nas entrelinhas, não do discurso, da vida destes, entre aspas, grandes líderes, que há uma séria fragilidade no tocante ao que ele fala e ao que ele vive. Portanto, volto a repetir, Deus hoje lhe dará a munição necessária para que você pare de recuar e pare de negá-lo e não se sinta culpado por apenas defender o que você acredita. A opressão às vezes é tão forte por parte da mídia que eles começam a noticiar o assunto pela manhã e trazem esse assunto até a noite, e dependendo da emissora e dependendo das pessoas ou dependendo dos canais que você se alimenta, você acaba se sentindo meio que sufocado
Não estou dizendo que você não pode assistir ou ver o contraditório, mas você precisa fazer um contraponto. Você precisa começar a compreender que é necessário você se posicionar para que você não morra na praia. Eu quero citar alguns textos e em seguida eu vou explicando e vou falando de alguns irmãos que foram cancelados e como eles reagiram a essas ondas de cancelamento, ou eles ou suas famílias. Mas vamos começar aqui pelo Evangelho de Mateus. O Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 5. Jesus, ele prega o Sermão da Montanha, muito conhecido por nós cristãos, e no momento que ele está ali explanando o Sermão da Montanha, Jesus, ele começa a nos dar alguns exemplos que servem para nós no contexto daquilo que estamos falando hoje. Ele diz assim, no capítulo 5, no versículo 6, preste atenção: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Ele diz no versículo 10, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Agora segura essa. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Olha o que Jesus manda: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Aprenda uma coisa simples e objetiva. Você não tem que se sentir acuado quando você é perseguido, ou quando uma onda de cancelamento começa a vir em direção à sua vida. Isso não deve ser motivos para que você recue, pelo contrário. Isso deve ser motivo para que você se alegre. No entanto, nós precisamos aprender a discernir as coisas de uma maneira que não levemos as situações, as calúnias, a onda de cancelamento para o lado pessoal. Porque por mais que o oponente seja sujo em alguns momentos, seja na sala de aula, o professor, seja o colega na sala de aula, que de repente gosta de soltar piadas porque você é um cristão, porque você não preza por valores deturpados, porque você realmente defende a família tradicional, porque você acredita que os princípios bíblicos, eles vigoram até os dias atuais. Você não tem que se acuar por causa disso, mas você precisa analisar o que aconteceu antes com os nossos irmãos que passaram pela onda de cancelamento e se preparar dentro da Bíblia, dentro do livro que te traz segurança, para debater com firmeza, até porque a Bíblia nos diz, preste atenção neste texto, eu acredito que ele é crucial para você que quer de fato e verdade vencer em meio às afrontas do inimigo. Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, versículo de número 8, diz assim: digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Olha aqui, segura essa, verso 11. E quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e potestades, não estejais solícitos, ou seja, não tenha medo de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convenha falar. Isso é muito forte. Nós precisamos entender que às vezes estar no corredor da morte é a melhor coisa que acontece para nós. Nós precisamos compreender que a onda de cancelamento, ela não nos mata, nós surfaremos e surfamos em cima da onda. Ah, pastor, é fácil para o senhor falar porque o senhor tem conhecimento bíblico, porque o senhor conhece sobre algumas áreas. Ei, o próprio Deus está lhe dizendo, pare de ser uma pessoa que se esconde atrás, sabe, das limitações. Ele está lhe dizendo, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo que vos convém a falar.
Então é muito importante porque às vezes vão nos levar aos magistrados, vão nos levar às potestades, e nesta hora o próprio Espírito Santo, ele vai nos ensinar. Mas é fato, para isso nós precisamos estar ligados com Deus em espírito e em verdade. A Bíblia nos fala sobre vários irmãos que foram cancelados, ou pelo menos tentaram cancelá-los. E eu quero falar em algumas situações por analogia, mas eu creio que você há de compreender muito bem tudo aquilo que eu quero lhe dizer. A Bíblia nos fala em Juízes 11 sobre um jovem chamado Jefté. A Bíblia nos diz que Jefté, por sua filiação, e sua mãe era uma mulher de vida fácil, seus irmãos, por parte de pai, acabaram cancelando a Jefté. E ele saiu e foi morar na terra de Tobi. A Bíblia nos diz com homens levianos. E em meio a esses homens ele se fez chefe deles e depois ele foi convidado a voltar para se tornar chefe daqueles que o haviam rejeitado. Deus, ele é poderoso para nos fazer triunfar em meio a situações que para nós são complexas. A Bíblia nos fala sobre o nosso irmão chamado Daniel. De todas as formas tentaram cancelar Daniel, pois Daniel era um homem de oração. Ele orava 3 vezes ao dia, em Daniel, no capítulo de número 6. E Daniel, por sua vez, quando soube que a escritura estava assinada, ele entrou no seu quarto e, como de costume, orou ao Senhor. E por causa disso ele foi condenado e lançado na cova dos leões. Ao chegar dentro da cova, a Bíblia nos diz que o anjo do Senhor fechou a boca do leão. Ou seja, Deus livrou Daniel da boca do leão, mas Deus permitiu com que Daniel entrasse dentro da cova. A Bíblia nos fala sobre José, que por sua vez, ele foi vítima de um cancelamento por aqueles que deveriam abraçá-lo, seus próprios irmãos. No entanto, isso não foi motivo para que José deixasse de acreditar e de ter a plena convicção de que Deus havia falado com ele. José, ao invés de se entristecer com a onda de cancelamento, José, mesmo passando um retardamento, pois o copeiro, quando voltou ao seu ofício, ele deveria falar de José, mas passou-se 2 anos. José estava ali dentro da prisão, como um prisioneiro, mas se preparando para assumir o seu posto de governador. Quando José chega diante de Faraó, ele consegue expressar aquilo que Deus o revela, e ele adivinha o sonho do rei, e ainda ele se torna governador do Egito. Nós precisamos compreender que as lutas do tempo presente não podem parar um cristão, porque existe uma glória que está por vir. E no momento onde José ele se encontra com seus irmãos, ele demonstra que Deus permitiu com que ele ali estivesse, passasse por tudo aquilo. Tanto que ele coloca o nome dos seus filhos, de Efraim e Manassés. Deus me fez crescer na terra da minha aflição e Deus me fez esquecer. Portanto, José, ele compreendeu que Deus era com ele e ele não recuou porque seus irmãos o perseguiram, porque a esposa de Potifar o perseguiu. Não, ele continuou avançando. José não assumiu uma culpa que não era dele. O pecado estava com seus irmãos e não com ele. A maldade estava com a esposa de Potifar e não com ele. Então, quando você defende a verdade, não há motivo de você se entristecer ou de se envergonhar, mesmo que, para defender a verdade, você tenha que pagar um preço. Ora, tudo na vida existe um preço a ser pago. Ou você pensa que é só vir na igreja, levantar as mãos no domingo, sabe, chorar um pouco, de repente o culto tem uma canção mais alegre, você pula e você diz, pronto, agora já fiz o que eu tinha que fazer para Deus. Aí você sai do culto e continua preso às mesmas convicções passadas, e você continua com medo, você continua sem realmente dar um testemunho de um cristão, sem realmente falar do Senhor,
Porque você tem medo de ser cancelado. A Bíblia nos fala sobre Moisés que desde o ventre teve que encarar a onda de cancelamento. Pois o faraó, que havia assumido e não conhecia a trajetória dos hebreus, consecutivamente não sabia da história de José, ele começou a ser convencido pelos seus aliados que os hebreus estavam prosperando muito no Egito e que poderiam tomar o reino dele. Ele era um faraó que era medroso, covarde, e aí ele achou por bem perseguir os hebreus. E aí ele expede o primeiro ato bárbaro de seu mandato, que foi exterminar os garotos do sexo masculino que nascessem naquele período. E Moisés estava nesta onda. No entanto, Joquebede e Miriam preservam a vida de Moisés. E Moisés foge desta onda de cancelamento. Mais adiante, Moisés é criado pela irmã de Faraó, pela estratégia de Miriam e Joquebede, e ali ele cresce e vê um egípcio maltratando um hebreu. Ele parte para cima com uma força descomunal, mata o egípcio, e ali, no outro dia, ele vê que as pessoas sabiam daquilo que ele tinha feito, e ele sai errante pelo deserto. No entanto, em nenhum momento Deus o desamparou, e ele volta para dali por diante liderar o povo hebreu da saída da terra da escravidão para a terra prometida, a terra que manava leite e mel. Por isso, eu gostaria muito que você hoje despertasse para tudo aquilo que Deus tem falado com você. Porque entenda, na ocasião, o genocídio estava programado por Faraó. E se a mãe e a irmã de Moisés não tivessem se preocupado, e se as parteiras não tivessem temido a Deus, Moisés teria morrido. Por isso que é muito importante, não é simplesmente pastor, mas eu não sou uma pessoa que caço briga com outras pessoas. Eu não estou falando sobre caçar briga. Eu estou dizendo que a defesa de princípios e valores por uma geração, ela torna uma outra geração forte para defender princípios e valores e para realmente defender o reino de Deus. E a pergunta que não quer calar é simples: e você? O que tem feito? E você, será que tem buscado de Deus pela palavra para vencer a onda de cancelamento, ou você tem passado por uma situação, tem visto como assim aconteceu na parábola do bom samaritano? Você está vendo alguns cristãos sendo linchados nas redes sociais, sofrendo perseguição no ambiente de trabalho, sofrendo perseguição na faculdade. Você fica bem quietinho, passa de largo, como o levita e o sacerdote passaram de largo e não fizeram nada. Já o bom samaritano, ele deitou azeite e vinho nas feridas e ainda pagou e disse: qualquer despesa eu pago também. Esse seu medo de não querer ser cancelado diante dos homens pode trazer um grande cancelamento para você diante do céu. Eu quero orar por você, e esse vídeo ele é bem extenso e se faz necessário gravar mais um vídeo sobre esse tema, e eu lançarei mais um vídeo sobre esse tema em breve. Vamos orar? É momento de falar com Deus. Pai querido, Deus amado, Pai tremendo, Deus de amor. Nesta hora, meu Pai, eu oro por cada cristão que ora comigo. Alguns deles, ó Pai, estão passando pelo vale da sombra da morte. Estão sofrendo perseguições, meu Pai, no ambiente de trabalho. Estão sofrendo perseguições, ó Pai, na faculdade, na escola. Uma onda de cancelamento, meu Pai, começou, meu Pai, de linchamento virtual pelo posicionamento deste meu amigo, pelo posicionamento desta minha amiga. Estão pensando, ó meu Pai, que esta pessoa vai desistir, estão querendo enterrar essa pessoa. Mas quem é semente, ó Pai, cresce. E eu sei, ó Pai, que a semente que está sendo plantada no coração deste meu amigo não será uma semente lançada na beira do caminho, ou entre as pedras, ou no meio de espinhos.
Essa semente está sendo lançada para uma boa terra. E eu digo a todo espírito de covardia que assim tomava conta da vida deste meu irmão, vá embora, suma, desapareça, caia por terra em o nome do Senhor Jesus. Ó Pai, eu abençoo a vida desse meu irmão, eu abençoo a vida dessa minha irmã, e eu determino, ó Pai, que toda ferramenta preparada do inferno caia por terra, suma, desapareça em nome do Senhor. Ó Pai, eu abençoo a vida de cada um dos teus, pois eu sei, ó Pai, que operando o Senhor ninguém impedirá. Eu te abençoo, meu amigo, eu te abençoo, minha amiga, porque eu creio, ó Pai, que o Senhor tem dado forças para que esta pessoa esteja aqui comigo. Talvez, ó Pai, essa semana, essa pessoa disse consigo: eu vou parar de ir na igreja, eu não vou mais defender o evangelho, está muito difícil, está muito complicado, eu vou desistir de tudo, eu vou, ficar quietinho na minha, só com a minha Bíblia, indo na igreja de vez em quando no domingo, tomando Santa Ceia e só. Mas ainda bem que esse vídeo chegou a ela, porque eu creio, ó Pai, que o Senhor não tem formado covardes, o Senhor tem formado um exército de vencedores. E eu te abençoo, meu irmão, e digo: vá com todas as suas forças e lute com as armas que Deus tem te dado, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Eu acredito que Deus falou com você. Se você deseja a parte 2 deste vídeo, se você assistiu o vídeo até aqui, é porque realmente você está se preparando para algo muito grande. Se você deseja a parte 2, comente aqui abaixo desse vídeo: pastor, eu desejo parte 2 desse vídeo. Eu quero aprender mais, eu quero entender mais. E aí juntos nós iremos lutar com todas as nossas forças para vermos a nossa família, a nossa casa, os nossos valores, a nossa fé ser respeitada em meio a essa sociedade que anda passos largos para o esgoto. Porque aprenda uma coisa: a unanimidade é burra, a palavra de Deus é verdadeira. Que Deus te abençoe muito. Um forte abraço. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com alguém. Deus vai falar ao coração. Um beijo no seu coração, até lá.